Chegamos a uma nova joia. Estou aqui na base do meu óleo essencial para manter o foco nesta experiência de superação. E você está junto comigo nessa, porque chegou na aula que a gente está aqui, agora. Nós vamos falar sobre perfil de liderança, teu perfil de liderança. Queria dizer que parabéns, porque você foi promovido. Escolheu empreender, já está assumindo cargo de liderança do seu negócio. Já começa por onde? Sendo dono de si. Você está aprendendo isso aqui. Muitas vezes, inicialmente, a gente não tem essa visão, mas a gente precisa construir o mais brevemente possível. E estamos nesse caminho. Vou compartilhar aqui. Ver se eu vou compartilhar certo. Compartilhei certo? Sim. Vamos aumentar aqui a nossa tela. Vou começar pelo clichê, porque onde a gente erra é justamente no clichê, o que a gente esquece, aquele detalhe que faz toda a diferença na nossa carreira, no nosso empreendedorismo, no nosso sionismo, é pular o clichê, não dominar o clichê. Nesta aula sobre encontrando o seu perfil de liderança, a gente vai partir para o autoconhecimento. Aqui eu vou deixar você muito aberto com relação a isso, porque existem vários caminhos, eu vou trazer alguns que eu já passei, inclusive. Quando eu comecei na internet, por exemplo, e é o que eu vejo o caminho da maioria, eu não estou dizendo que é errado isso, a gente começa sendo um apertador de botão, sabe? Um bom apertador de botão, um rápido apertador de botão, um organizado apertador de botão, só que em algum momento a gente fica só apertador de botão. E isso não faz ninguém sair do modo sobrevivência por aqui. E a gente quer viver, né? A gente quer ter uma vida, a gente quer ter uma coisa que chama liberdade digital, que é o que prometeram pra gente, não é isso? Para a gente chegar a isso, a gente tem que avançar desse lugar, sair desse ponto de ser operacional para ser um fazedor de negócio, assumir um ponto estratégico do nosso negócio. Não podemos chegar a este lugar de maneira nenhuma pulando o autoconhecimento, sem saber nossas fortalezas e nossas fraquezas e usar isso a nosso favor. Muito importante que a gente tenha esse movimento. Autoconhecimento é a virada de chave essencial para todo mundo que está empreendendo. E existem caminhos para trabalhar o autoconhecimento, lembrando que autoconhecimento não é um lugar de começo, meio e fim, é um trabalho contínuo e eu diria até diário que você vai fazer no seu negócio. Para o pessoal da espiritualidade, nada como fazer um mapa astral. Sim, eu acredito que faz diferença, eu pergunto. Sim, o signo dos meus clientes. E a data de aniversário. Não pergunto o ano, né? Porque eu acho que fica muito invasivo. Mas é bom a gente entender não só dos nossos clientes, mas o nosso mapa, o nosso signo, né? As nossas influências. Não que a gente vai culpabilizar, responsabilizar isso pelas coisas que acontecem no nosso negócio, porque isso é infantil, é imaturo. Nós precisamos ter autorresponsabilidade. Mas é um caminho de autoconhecimento, é uma ferramenta. Assim como o tarô, assim como a terapia, aí depende da abordagem que você quiser utilizar, mas fazer terapia é algo que eu recomendo. Principalmente nessa transição de visão, é muito importante que você não desabafe com qualquer um do seu negócio, seus traumas e problemas e dificuldades e coisas internas. Você não sabe quem está do outro lado. Infelizmente, algumas pessoas podem usar isso contra você ou te manipular com informações que você poderia trabalhar na terapia. É importante separar o joio do trigo.
E se tem trauma, se tem coisa para trabalhar, leva para terapia. Vai valer muito a pena. Estoicismo também é um caminho, e aqui eu vou indicar o livro O Obstáculo é o Caminho. Para mim foi uma excelente ferramenta conhecer o estoicismo através desse livro. É do autor Ryan Holiday, muito conhecido, tem em português. Ele traz uma forma muito simples, é um livro rápido de ler, porém muito profundo. Ele me trouxe fundamentos essenciais para trabalhar essa jornada de autoconhecimento. Eu, por exemplo, Camila, utilizo sim o estoicismo como ferramenta. Sim, eu faço um mapa astral e eu medito também, utilizo isso como ferramenta. Eu trabalho a mim mesma todo dia, cada vez mais. Isso para mim se tornou fundamental como ferramenta de empreendedorismo e liderança. Para mim são sinônimos, inclusive. Autoconhecimento, falei aqui, reforcei, trouxe caminhos. Embaixo dessa aula, você vai ter acesso a alguns modelos de teste de personalidade. Dos mais comuns, a gente tem o DISC, você vai ter o Big Five e também um outro que eu gosto muito, que é o das 16 personalidades. Ele é um pouco demorado, deve levar uns 15 minutos para fazer, porém eu gosto muito dele. A maneira que ele traz a análise é muito boa. Ele está em inglês, você pode utilizar o navegador Chrome, apertar o botão direito e traduzir para português, que vai traduzir o site todo para você fazer esse teste dos 16 personalidades. Recomendo que você faça os três. O mais comum é o DISC, e na descrição da aula a gente tem explicação do DISC, né, os perfis que a gente tem ali, o influente, o dominante, enfim. É importante a gente ter esses entendimentos aí, essas pesquisas, esses testes feitos. Eu trouxe links também clicáveis desses testes para você fazer. Além de dominar todas as técnicas, é preciso dominar o relacionamento com as pessoas. Eu diria que isso é o mais importante até do que a técnica, porque a técnica, sinceramente, você pega uns tutoriais, fica praticando, você aprende qualquer coisa. Ah, precisa desenvolver análise de dados? Ok. Me dá a trilha aí de aprendizagem que eu vou pegar e vou aplicar no próprio cliente, no próprio negócio, sem problema. Mas habilidade comportamental a gente ganha com repertório, com prática. Você pode fazer o curso que for de gestão de pessoas, projetos, mas se você não passou pela experiência, você não tem sabedoria nem conhecimento. Mais importante é você se colocar em situações que você não domina para adquirir uma nova habilidade. Foi isso que eu decidi fazer em 5 anos de digital, começando pelos bastidores. Me colocar em situações extremamente desafiadoras, desconfortáveis e difíceis para aprender a lidar com elas. Para ter repertório, por exemplo, para estar falando isso que eu estou te dizendo agora. Eu fui desenvolvendo habilidades comportamentais na base de situações que exigiam minha criatividade, que exigiam a minha resiliência e força para superar e recomeçar e lidar com os desafios, que não envolvem apenas entregas, mas gerenciar pessoas, porque a gente não faz comunidade sozinho. Pelo menos no meu trabalho e até no meu empreender, no meu liderar, foi fundamental entender que eu precisava conhecer o meu perfil, as minhas fortalezas, os pontos que eu tenho fortes e os que eu posso otimizar, ou que eu tenho que aprender a lidar e trabalhar de maneira estratégica. Eu tive que estudar, inclusive, até meu ciclo para entender como é que eu ia gerenciar a minha energia ao longo do mês. Sempre estratégico, sempre com muita atenção aos detalhes da maneira que você escreve, o resultado que você traz da sua comunicação, trazê-la da forma mais simples, objetiva e limpa que puder.
Isso tudo é muito importante para desenvolver-se na liderança, principalmente trabalhando remotamente, entendendo que a gente é hiperestimulado o tempo todo e que a maioria, né, pelo menos é muito ansioso. A joia da mente vai te ajudar muito aqui nesse lugar de trabalhar o seu perfil de liderança. Eu recomendo que você siga a aba de arquivos, mas principalmente aqui, eu acredito que aqui eu coloquei na descrição da aula o material mais importante para você, que são os testes. Seja muito sincero com relação aos testes, porque é importante a gente ter essa visão de nós. Se você quiser a indicação de alguém para fazer um mapa astral, caso você queira ir para esse caminho também de autoconhecimento como ferramenta, tarólogo, terapeuta, posso fazer algumas indicações, pode me procurar. Mas escolha o melhor caminho que lhe convir, desde que você se comprometa a trabalhar autoconhecimento como uma ferramenta de liderança, inclusive. Tá bom? Eu te vejo na próxima aula com conselhos. Lembrando que eu não dou dicas aqui, eu dou conselhos. Conselhos da prática. Sempre à frente, fora da curva. Até a próxima.